Capítulo 1. Quando se trata de criar inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, este livro é um ótimo lugar para começar. Quando se trata de criar uma inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, este livro é um ótimo lugar para começar. Ao começar, no entanto, é fácil ficar sobrecarregado com as opções e toda uma nova terminologia. Este livro tem como objetivo desmistificar as coisas para programadores, levando você a escrever código para implementar conceitos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, e construir modelos que se comportam mais ou menos como um humano, como cenários como visão computacional, processamento de linguagem natural, que abreviamos como NLP, e muito mais. Assim, eles se tornam uma forma de inteligência sintetizada. Vamos usar essa expressão, inteligência sintetizada ou inteligência artificial. Mas quando nos referimos ao aprendizado de máquina em itálico, o que de fato é esse fenômeno? Vamos dar uma rápida olhada nisso e considerá-lo da perspectiva de um programador de computador. Antes de prosseguirmos, depois disso, este capítulo mostrará como instalar as ferramentas que você utilizará no seu trabalho, desde o próprio TensorFlow até ambientes onde você pode codificar e depurar os seus modelos de TensorFlow. O que é aprendizado de máquina? O que é aprendizado de máquina? Antes de entrarmos nos detalhes inerentes ao machine learning, ao aprendizado de máquina, vamos considerar como ele evoluiu da programação tradicional. Começaremos examinando o que é programação tradicional e, em seguida, vamos considerar os casos em que ela é limitada. Quem é limitada? A programação tradicional. Em seguida, veremos como o ML, Machine Learning, evoluiu para lidar com esses casos e, como resultado, vamos abrir novas oportunidades. Vamos abrir como ela abriu, não, né? Como a Machine Learning abriu novas oportunidades para implementar novos cenários, desbloqueando muitos dos conceitos de inteligência, que nós chamamos de quê? Inteligência sintetizada ou inteligência artificial. A programação tradicional nos envolve em tarefas de escrever regras, expressas em uma linguagem de programação que agem sobre os dados e nos dão respostas. Isso se aplica a quase todos os lugares. Isso se aplica em quase todos os lugares em que algo pode ser programado com código. Por exemplo, considere um jogo popular conhecido como Breakout. O Breakout. O código determina o movimento da bola, o placar e as várias condições para ganhar ou perder no jogo. Pense no cenário em que a bola quica em um tijolo, como na figura 1.1. Aqui vamos colocar a figura. Figura 1.1, muito bem. Aqui, insert image, upload o endereço da figura. É esse. Pegamos a figura, botamos no código, tá aqui. Figurazinha básica. Figura 1.1, código de um jogo Breakout. Aqui, o movimento da bola
pode ser determinado por suas propriedades dx e dy. Está ali no código, dx e dy. Quando atinge um tijolo, o tijolo é removido e a velocidade da bola aumenta e muda de direção. O código atua nos dados sobre a situação do jogo. Como alternativa, considere um cenário de serviços financeiros. Você tem dados sobre as ações de uma empresa, como seu preço atual e ganhos atuais. Você pode calcular uma relação valiosa chamada D por L, o preço dividido pelo lucro, com o código como demonstrado na figura 1.2. Figura 1.2. Figura 1.2. Seu código lê o preço, lê os ganhos e retorna um valor que é o primeiro dividido pelo segundo. Se eu tentasse resumir a programação tradicional, como esta, num único diagrama, poderia parecer como a figura 1.3. Vejamos a figura 1.3. Ou seja, entre regras e dados, na programação tradicional, saem as respostas. Figura 1.3, visão de alto nível da programação tradicional. Como você pode ver, você tem regras expressas numa linguagem de programação. Essas regras atuam nos dados e o resultado são as respostas. Subtítulo: Limitações da programação tradicional. Limitações da programação tradicional. O modelo da figura 1.3 tem sido a espinha dorsal do desenvolvimento desde seu início. A espinha dorsal. Mas tem uma limitação inerente. A saber, que apenas cenários que podem ser implementados são aqueles para os quais você pode derivar regras. E quanto a outros cenários, normalmente eles são inviáveis para serem desenvolvidos porque o código é muito complexo. Simplesmente não é possível escrever código para lidar com eles. Do que é que nós estamos falando? Vamos ver aqui um exemplo. Considere, por exemplo, a detecção de atividades humanas. Atividade humana. Vamos, por exemplo, monitorar o fitness, as atividades físicas de uma pessoa. Algoritmo para monitores de fitness, atividade humana, que podem detectar nossa atividade. É uma inovação recente. Monitores de fitness. Vamos chamar assim. Monitores de fitness, monitores de atividades humanas, que podem detectar nossa atividade, são uma inovação recente. Não apenas devido à disponibilidade de hardware barato e pequeno, mas também porque os algoritmos para lidar com a detecção não eram viáveis anteriormente. Vamos explicar o porquê. Vamos deixar aqui dentro do próprio parágrafo. A figura 1.4 mostra um algoritmo ingênuo, digamos assim. Um algoritmo ingênuo de detecção de atividade humana, tal como caminhar. O algoritmo vai tentar detectar o que é um caminhar. Um caminhar humano. Pode considerar a velocidade da pessoa, né? A velocidade da pessoa é um bom parâmetro para considerar se a pessoa está caminhando. Pode considerar a velocidade da pessoa. Se for menor que um valor específico, podemos determinar que a pessoa provavelmente está andando. Um algoritmo de detectar a atividade humana chamado andar, digamos assim, né? O que seria um andar? Seria, se a velocidade for menor do que 4, um parâmetro 4 qualquer, o status é andando. Status de andando. O código em si seria mais ou menos assim, o código em Python seria
Tem mais ou menos assim. Se speed, né? Menor do que 4, walking, tal. Tudo bem. Dado que nossos dados são relacionados à velocidade, podemos estendê-lo para detectar se o humano está correndo, digamos. O status passaria a ser running se ele estivesse correndo, né? Na figura 1.5. Aí eu vou lá no original e detecto ele correndo. Olha aí. Se for menor do que 4, é andando. Diferente disso, ou seja, acima disso, ele está correndo, né? Correndo. Vamos colocar bem aqui o código ingênuo de correr. Eu fiz o código inicial, que era se menor do que 4, está andando, está andando. Aí eu vou tentar aprimorar esse código. Qualquer coisa diferente, está correndo. Que seria um códigozinho C, que seria um equivalente em Python, quase a mesma sintaxe. Estendendo o algoritmo para a execução da detecção de correr, digamos assim, né? Voltemos ao texto principal. Como você pode ver, indo pela velocidade, seguindo o raciocínio da velocidade, podemos dizer que se for menor que um determinado valor, digamos 4 mph, né? Ms por hora, né? 4 ms por hora, ou seja, 4 ms por hora, a pessoa está andando e, caso contrário, está correndo. Ainda meio que funciona. Suponha que queremos estender isso para uma outra atividade humana muito popular, que é andar de bicicleta. Ele quer agora andar de bicicleta. Uma terceira atividade humana, que é andar de bicicleta. O algoritmo poderia se parecer com o da figura 1.6. Vamos ver como é que é o algoritmo de andar de bicicleta. Tá aqui. Então ele arbitrou que até abaixo de 4 por hora é andando. Acima de 4 horas, menor do que 12, seria bicicleta. Seria correndo. E acima de 12, passa a considerar andar de bicicleta. Não dá para se movimentar acima de 12, né? Não dá para ter uma atividade humana de movimento acima de 12 que não seja usando o instrumento, no caso a bicicleta. Ó, menor do que 4 é andando. Se não, verifique se menor do que 12, considere correndo. Aí se não, acima de 12, ó, tá de bike, né? Figura 1.6, estendendo o algoritmo ingênuo, no caso, para a atividade humana ciclismo, estar pedalando, andar de bicicleta. Muito bem. Eu sei que é ingênuo, mas apenas detecta a velocidade. Algumas pessoas correm mais rápido que outras, e você pode descer ladeiras mais rápido do que subir ladeiras, por exemplo. Então, eu posso estar na bicicleta, subindo uma ladeira, com velocidade abaixo de 12, e o algoritmo vai achar que eu estou correndo. Na verdade, eu estou na bicicleta, ou, né? Mas, no geral, ainda funciona. No geral, funciona. No entanto, o que acontece se quisermos implementar outro cenário? Outro cenário como praticar golfe. Golfe, né? A atividade seria golfe. Prática da atividade do golfe. Na figura 1.7. Vamos ver aqui a figura 1.7. Pronto. Não deixa de ser, também é uma atividade humana. O golfe. E aí, como é que o algoritmo vai detectar se a pessoa está praticando golfe? Simplesmente com a velocidade, né? Eu achei códigos para as situações anteriores, mas aqui eu não tenho um código. Aqui eu não sei. Aqui, ó, pum, pronto, deu para entender. Figura 1.7. Como escrevemos um algoritmo que detecte ou detecta a atividade humana prática de golfe. Pronto, está praticando golfe. Agora estamos presos no dilema, né? Estamos presos. Como determinamos que alguém está jogando golfe
usando essa metodologia. Que metodologia? Detectar a velocidade da pessoa. A pessoa pode caminhar um pouco, parar, fazer alguma atividade, caminhar mais um pouco, parar, etc. Mas como podemos dizer que isso é prática de golfe? Nossa capacidade de detectar essa atividade usando regras tradicionais atingiu um muro. Mas talvez haja uma maneira melhor. Entre em ação o aprendizado de máquina. Entre em ação o aprendizado de máquina. Aí, ó, da programação tradicional ao aprendizado. Aí aqui é um subtítulo. Parágrafo. Vamos olhar mais uma vez para o diagrama que usamos para demonstrar o que é programação tradicional. Ele vai voltar para cá. Programação tradicional. Eu entro com regras impostas na linguagem ou no banco de dados, regras. Eu entro com as informações, né? Salário, tempo de trabalho, o clique do mouse, isso aqui, eu entro com informações. Na programação tradicional, ele me dá respostas. Vamos capturar também, né? Aqui capturou. Vou até capturar diferente da caixa dele. Da beleza. Aqui, ó. Isso aqui eu vou trazer para cá, mais ou menos aqui. Da programação tradicional. Mas o que aconteceria se invertêssemos? O que aconteceria se invertêssemos os eixos nesse diagrama? Em vez de criarmos as regras, e se chegássemos às respostas, em vez de criarmos as regras, e se chegássemos às respostas, e junto com os dados, tivéssemos uma maneira de descobrir quais seriam as regras. Mas o que aconteceria se invertêssemos os eixos desse diagrama? Em vez de criarmos as regras, como é que foi essa tradução, meu Deus? Mas o que aconteceria se invertêssemos os eixos do diagrama? Ele quer chegar nesse diagrama aqui, ó. Em vez de criarmos essas regras, e para chegarmos às respostas, e junto com os dados, tivéssemos uma maneira de descobrir quais seriam as regras, né? Já tendo dados iniciais e possíveis respostas para esses dados iniciais. Eu acho que quer dizer isso. Que tal a ideia? Que tal tivéssemos uma maneira de descobrir quais seriam as regras, baseando-se em dados de entrada, dados iniciais e potenciais respostas? Acho que quer dizer isso. Mas o que aconteceria se invertêssemos os eixos nesse diagrama? Em vez de criarmos as regras e junto com os dados chegarmos às respostas, que tal tivéssemos uma maneira de descobrir quais seriam as regras? Se eu tiver uma maneira de descobrir quais são as regras, eu posso ter, na verdade, uma maneira automática de criar regras, que isso implica em que eu posso ter milhões de regras. Mas o que aconteceria se invertêssemos os eixos nesse diagrama? Em vez de criarmos as regras e junto com essas regras, né? E juntá-las com os dados para chegar na resposta, que tal tivéssemos uma maneira de descobrir quais seriam as regras? Quais são as regras para se definir que um certo objeto é um rosto? Quais são as regras para se dizer que algumas perturbações sonoras, né? Perturbações é uma palavra. Qual é a regra para se dizer que uma foto tem uma xícara, uma foto tem um. Qual é a regra que se diz que um rosto está sorrindo, um rosto está chorando? Qual é a regra que se diz que, né? Tá entendendo? São muitas regras. Qual é a regra para se dizer que uma foto é uma floresta, uma foto é um deserto? Qual é a regra para se dizer que o cara está jogando golfe? Vamos inverter os eixos. Eu tenho uma massa de dados, de exemplos do que é golfe. Eu tenho a saída, que é justamente
dizer se é ou não golfe. Para cada dado eu vou dizer é ou não é golfe. E se existisse uma maneira de achar essas regras que liga essas informações iniciais e essa resposta, esse sim ou esse não. A figura 1.9 mostra como isso seria. Podemos considerar este diagrama de alto nível como a definir para. Só um simples para definir aprendizado de máquina. Pronto, acabou. Para definir aprendizado de máquina. Vamos lá na figura 1.9. Está aqui, olha como as coisas mudaram. Eu vou ter respostas, sims e nãos, e vou ter as imagens da pessoa jogando golfe. E o que eu vou obter na saída, na verdade, é as regras. Eu quero, na verdade, são as regras que eu não consigo, de punho, arbitrá-las, né? Então, vamos achar um método automático de definir que regras vinculam esses dados de entrada e essas respostas. Vamos lá. Eu tenho as respostas, sim ou não. Eu tenho as situações. Daí eu obtenho as regras. Obter as regras. Figura 1.9. Alterando os eixos para obter o aprendizado de máquina. Parágrafo. Parágrafo. Então, quais são as implicações disso? Eis a pergunta. Bem, agora, em vez de a gente, a gente tentar descobrir quais são as regras, nós obtemos muitos dados muitos dados a respeito do nosso cenário. Nós rotulamos, eis a questão, nós rotulamos esses dados. Trabalho de rotular esses dados. Tudo bem? E o computador pode descobrir quais são as regras. Quais são as regras que fazem um dado que você já tem em massa corresponde a determinado rótulo do dado, né? E outro pedaço de dado corresponde a um rótulo diferente. Ó, como isso funcionaria para o nosso cenário de detecção de atividades humanas? Bem, podemos ver todos os sensores que nos dão dados a respeito dessa pessoa. Podemos ver todos os sensores. Se ele tem um wakeable, que porra de wakeable é esse? Se ele tem um wakeable, um negócio lá, que detecta informações como frequência cardíaca, a localização, a velocidade, etc. E se coletarmos muitas instâncias desses dados, muitas amostras desses dados, enquanto ele, o indivíduo, realiza diferentes atividades, nós descobriremos um cenário no qual os dados podem, e fazem isso, podem dizer assim é caminhar, e assim é correr, e assim por diante. Então é isso. Assim é caminhar. Nessas situações aqui, ó, ele está caminhando. Assim, ó, é correr. Nessas situações ele está correndo. E assim por diante. Vamos ver a figura 10. Está aqui os códigos. Olha aqui. Com esses códigos é andar. Com esses códigos é correr. Com esses códigos é pedalar e com esses códigos é golfe. Né? Figura 1.10. Partindo da codificação por meio da linguagem de computador e chegando a Machine Learning. Machine Learning, aprendizagem de máquina. Coleta e rotulagem de dados. Coleta e rotulagem de dados. Vamos aqui. Parágrafo. Agora, nosso trabalho como programadores. Agora, nosso trabalho como programadores muda de descobrir as regras. Você não vai ser mais um ditador que vai ditar regras. Para determinar, a sua nova atividade vai ser determinar as atividades humanas.
e vai rotular todo mundo. Não é um, não é duas, é milhões. Joga no algoritmo e ele te diz as regras. Aí com essas regras você vai pegar depois novas situações, aplica na regra e ele vai te dizer o quê? A resposta que você vai te dar um rótulo. Mais um rótulo, além dos rótulos que você já ensinou, que você já deu. Agora, nosso trabalho como programadores muda de descobrir as regras para determinar as atividades humanas. Escrever o código faz a correspondência entre os códigos e os rótulos. Escreva o código que faz a correspondência entre os dados e os rótulos. Se nós puder, o código que você vai escrever não é o código imperativo para dizer qual é a regra. Você vai escrever o código que, na verdade, evoca as funções estatísticas e elas vão te dar a regra. Se nós pudermos fazer isso, então nós poderemos expandir os cenários que podemos implementar por meio do código. Os cenários que nós podíamos implementar eram muito limitados. Mas se nós tivermos algoritmos que digam para a gente quais são as regras, nosso cenário fica muito mais ampliado, né? Muito mais amplo, né? O aprendizado de máquina é uma técnica que nos permite fazer isso. Mas para começar, tudo tem seu começo. Para começar, precisamos primeiro ler o livro, né? Segundo, precisamos de um framework, de uma estrutura. Na próxima sessão, nós veremos o que é e como instalá-lo. E posteriormente, neste capítulo, você escreverá, olha aí, promessa, você escreverá seu primeiro código que aprende. Seu primeiro código aprenderá o padrão que existe entre dois valores, como no cenário anterior, né? Dois valores. É um cenário simples do tipo Hello World, é o seu Olá Mundo é o Olá Mundo aplicado à aprendizagem de máquina, mas tem o mesmo padrão de código básico usado em cenários extremamente complexos. Agora vamos devagar um pouquinho falando o seguinte: o campo da inteligência artificial, que é a inteligência sintetizada, digamos assim, sintetizada. O campo da inteligência sintetizada é amplo e abstrato, abrangendo tudo que tem a ver com fazer os computadores pensarem e agirem da mesma maneira que os seres humanos fazem. Uma das maneiras pelas quais o ser humano assume novos comportamentos é simplesmente aprendendo por meio de exemplos. A disciplina do aprendizado de máquina pode, assim, ser pensado, você pode imaginar, como uma rampa de acesso ao desenvolvimento da inteligência sintetizada. Inteligência sintetizada. Eu não vou botar sinal de artificial, não. Vou usar o termo sintetizada. Por meio dele, uma máquina pode aprender, digamos assim. Pode aprender a ver de maneira similar à maneira que o ser humano vê. Enxerga. Um campo chamado visão computacional. Visão computacional, se duvidar, a máquina vê melhor do que muita gente. Ler texto, a máquina pode ler texto como um humano, campo chamado de processamento da linguagem natural. Processamento da linguagem natural, de certo modo, né? Seria conversão de texto em som, mas o processamento da linguagem natural é bem mais abrangente do que isso. E muito mais, e muito mais, e muito mais. Abordaremos os fundamentos do aprendizado de máquina, onde? Neste livro. Usando quem? O framework TensorFlow. E a empresa agradece o patrocínio. O que é o TensorFlow? O que é o TensorFlow? Vamos aqui. TensorFlow é uma plataforma de código aberto para criar e usar modelos de aprendizado de máquina.
ele implementa muitos dos algoritmos e padrões comuns necessários para a aprendizado de máquina, evitando o quê? Evitando que você precise aprender toda a matemática e lógica subjacente. Lembra? Lembra daqueles dias que você gaseou a aula de matemática? Você não precisa mais voltar lá. Aprender toda a matemática e lógica que está por trás e permite que você se concentre apenas em seu cenário. Você tem horas a cumprir no seu trabalho para pagar suas contas e ponto. Destina-se a todos, desde hobbyistas, para não chamar de gente desocupada que fica escrevendo código, a desenvolvedores profissionais. Tá entendendo? Há pesquisadores que ultrapassam os limites da inteligência artificial. Tá entendendo? Para não chamar de encastelados do governo federal dentro das universidades. É importante ressaltar que ele também oferece suporte à implementação para modelos para web, nuvem, dispositivos móveis e sistemas corporativos. Tá vendo que é uma mera propaganda, né? Abordaremos cada um desses cenários neste livro. Olha aí, o homem prometendo tudo, prometendo. A arquitetura de alto nível do TensorFlow pode ser vista na figura 1.11. Então vamos vê-la. Se pode ser vista, então vamos vê-la. Tá aqui a arquitetura do bichinho. A arquitetura. Figura 1.11. Figura 1.11. Eu vou inserir aqui uma quebra de página. Break, page break aqui. Um oferecimento. Um oferecimento. A figura 1.11, arquitetura de TensorFlow, de alto nível do TensorFlow, uma visão superficial de como está estruturado o TensorFlow. Data Design, Model Design, Training, CPU, GPU, TPU, Analysis, TensorBoard, Serialization, Saved Model, Model Repository, Deployment, Training, Deployment, Cloud, Android, Browse and Node. O processo de criação de modelos de aprendizado de máquina é chamado de treinamento. Treinamento é aqui que um computador usa um conjunto de algoritmos para aprender sobre as entradas, os dados de entrada, sobre os dados de entrada e o que os distingue umas das outras. Então, por exemplo, se você quiser que um computador reconheça gatos e cachorros, conhecer gatos e cachorros. Vou botar aqui a figurinha, né? Melhorar o texto aqui, ó. Gatos e cachorros. Aqui, gatos e cachorros. Gatos e cachorros. O Google achou os gatos e os cachorros. Somente 73 milhões de ocorrências. Gatos e cachorros. Gatos e cachorros. Acho que de figura. Gatos e cachorros. Aí. Então, por exemplo, se você quiser que um computador reconheça gatos e cachorros, você pode usar muitas fotos de ambos para criar um modelo. E o computador usará esse modelo para tentar descobrir o que faz de um gato e o que faz de um cachorro. Uma vez
que o modelo é treinado o processo de fazer com que ele reconheça ou categorize entradas futuras é chamada de inferência. Então temos o treinamento e a inferência. Portanto, para modelos de treinamento há várias coisas que você precisa oferecer suporte. O primeiro é o conjunto de APIs para projetar os próprios modelos. Com o TensorFlow, existem três maneiras principais de fazer isso. Quais são elas? Você pode codificar tudo manualmente, onde você descobre a lógica para e como um computador pode aprender e implementar isso em código, que é um método não recomendado, porque você estaria, digamos assim, né? E tudo. Segundo, vamos enumerar primeiro. Segundo, você estaria com poder de controle sobre seus dados muito grande. Você pode usar estimadores integrados, que são redes neurais já implementadas, que você pode personalizar. Ou, terceiro, você pode usar o Keras. Keras, uma API de alto nível que permite encapsular paradigmas comuns de aprendizado de máquina no código. Este livro se concentrará principalmente no uso das APIs Keras ao criar modelos. Há muitas maneiras de treinar um modelo. A maioria das vezes, você provavelmente usará apenas um único chip. Um único chip, aquilo que cabe no seu bolso, seja uma unidade de processamento central, uma CPU, uma unidade de processamento gráfico, uma GPU, ou algo novo chamado unidade de processamento de tensor. Olha aí, unidade de processamento de tensor, uma TPU. Em ambientes, em ambientes, em ambientes de trabalho e pesquisa mais avançados, o treinamento paralelo em vários chips pode ser usado, empregando uma estratégia de distribuição em que o treinamento abrange vários computadores. O TensorFlow suporta isso. A força vital de qualquer modelo são seus dados, é a qualidade dos seus dados. Conforme discutido anteriormente, se você deseja criar um modelo que possa reconhecer cães e gatos, ele precisa ser treinado com muitos exemplos de cães e de gatos. Mas como você pode gerenciar esses exemplos? Eis a pergunta. Você verá, com o tempo, que isso pode envolver muito mais codificação do que a criação dos próprios modelos. O TensorFlow vem com APIs para tentar facilitar esse processo chamado TensorFlow Data Services. TensorFlow Data Services. E a máquina não traduziu, ela sabe que isso aqui é um objeto. Para aprendizado, ele inclui muitos conjuntos de dados pré-processados que você pode usar com uma única linha de código. Pá, uma linha de código em Python e puf, seus problemas acabaram. Eles também fornecem as ferramentas para processamento de dados brutos para facilitar o uso. Então, esse para facilitar o uso fica bem antes. Eles também fornecem as ferramentas para facilitar o uso para facilitar o processamento de dados brutos. Vou botar assim. Eles também fornecem as ferramentas para facilitar o processamento de dados brutos. Além de criar modelos, você também precisará colocá-los nas mãos das pessoas onde possam ser usados. Para isso, o TensorFlow inclui APIs para veiculação
nas quais você pode fornecer inferência de modelo em uma conexão HTTP. Inferência de modelo em uma conexão HTTP para usuários. Que chique, olha que legal. Na nuvem ou na web. Para modelos executados em sistemas móveis ou embarcados, existe o TensorFlow Lite. TensorFlow Lite, que fornece ferramentas para inferência de modelos no Android e no iOS. Android no iOS, bem como em sistemas embarcados baseados em Linux, como o Raspberry Pi, um fork, um fork TensorFlow Lite, chamado TensorFlow Lite Micro. Também fornece inferências sobre microcontroladores por meio de um conceito emergente conhecido como TinyML. TinyML. Por fim, se você deseja fornecer modelos para seu navegador ou usuários do Node.js, ou TensorFlow.js, oferece a capacidade de treinar e executar modelos desta maneira. Em seguida, mostrarei como instalar o TensorFlow para que você possa começar a criar e usar modelos de Machine Learning. Pronto. Possa começar a criar seus próprios modelos. Criar e usar seus próprios modelos de Machine Learning. Vamos ver se tem alguma ilustração. Como usar o TensorFlow. Subtítulo: Como usar o TensorFlow. Nesta seção, veremos as 3 principais maneiras de... Estamos na página 9, metade do livro, metade do capítulo. Nesta seção, veremos as 3 principais maneiras de instalar o TensorFlow. Começaremos com como instalá-lo em uma caixa de desenvolvimento usando a linha de comando. Em seguida, exploraremos o uso do popular PyCharm IDE. PyCharm IDE, o ambiente de desenvolvimento integrado, para instalar o TensorFlow. Por fim, veremos Google Colab. Google Colab, como ele pode ser usado para acessar o código do TensorFlow, como o backend baseado em nuvem em seu navegador. Vamos aqui. Subtítulo, olha só. Eu não sei se esse subtítulo é do tamanho desse. Eu acho que não é não. Eu acho que ele é Heron 3. Instalando o TensorFlow no Python. TensorFlow oferece suporte à criação de modelos usando vários idiomas, várias linguagens de programação. Várias linguagens de programação, incluindo Python, Swift, Java e muito mais. Neste livro, vamos nos concentrar no uso do Python. Python, que é a linguagem de fato para aprendizado de máquina, devido ao seu amplo suporte a modelos matemáticos. Se você ainda não o tem, recomendo fortemente que visite Python para... Visite o que, meu filho? Visite Python. Visite o site oficial Python. Site oficial Python. Aqui. Tá assim, ó.
www.python.org. Welcome to Python. Welcome to org. O site oficial Python. Para começar a usá-lo e learningpython.org para aprender a sintaxe da linguagem Python. Com Python, há muitas maneiras de instalar frameworks, mas o padrão suportado pela equipe do TensorFlow é o pip. Portanto, em seu ambiente Python, instale o TensorFlow. É tão fácil quanto usar pip install Python. Pip install Python. Pip install TensorFlow. Pip install TensorFlow. Observe que a partir da versão 2.1, isso instalará a GPU do TensorFlow padrão. A versão padrão instalará por padrão a versão TensorFlow com GPU. Além disso, ele usa a versão. Além disso, antes disso, ele usava a versão CPU. Portanto, antes de instalar, verifique se você possui uma GPU compatível e todos os drivers necessários para ela. Detalhes sobre isso estão disponíveis no site do TensorFlow. O site oficial do TensorFlow. Aqui, tensorflow.org. tensorflow.org. Se você não tiver a GPU ou os drives necessários para, ainda poderá instalar a versão CPU do TensorFlow em qualquer Linux, Mac, PC ou Macintosh com o comando pip install TensorFlow CPU. Pip install TensorFlow CPU. Quando estiver instalado e funcionando, você pode testar sua versão do TensorFlow com o seguinte código. Import TensorFlow, aqui a palavra americana as, significa como as, tf, print tf version. Olha aí, tá usando aqui várias coresinhas, as palavras reservadas, vou deixar tudo na cor só, depois a gente vê isso aí. Sim, como se aqui fosse uma palavra reservada, isso também é uma palavra reservada. O print, sei lá, tá aqui o print aqui de preto. Pronto.
coisa aqui de vermelho. De vermelho. Você deve ver uma saída como da figura 1.12. 1.12. Não dá nem para ver direito aqui. Mas tudo bem. É só um promptzinho indicando a versão. 1.12. 1.12. Isso imprimirá a versão atual do TensorFlow. Aqui você pode ver que a versão 2.0.0 está instalada. Olha só que legal, que coisa boa. Pum. Subtítulo: usando TensorFlow no PyCharm. PyCharm. Vamos aqui colocar assim. Gosto particularmente de usar a versão gratuita da comunidade do PyCharm para construir modelos usando o TensorFlow. PyCharm é útil por vários motivos, mas um dos meus favoritos é que facilita o gerenciamento de ambientes virtuais. Facilita o gerenciamento de ambientes virtuais. Olha aí. Um oferecimento de... Isso significa que você pode ter ambientes Python com versões de ferramentas como o TensorFlow específicas para seu projeto específico. Assim, por exemplo, se você quiser usar o TensorFlow 2.0 em um projeto e o TensorFlow 2.1 em outro, poderá separá-los com virtual em ambientes virtuais, com ambientes... Opa, o que eu fiz? Eu dei aqui um zoom sem querer, no texto. Ctrl menos. Assim, por exemplo, se você quiser usar o TensorFlow 2.0 em um projeto e o TensorFlow 2.1 em outro, poderá separá-los em ambiente virtual, ambientes virtuais, e não precisa lidar com a instalação ou desinstalação de dependências quando você fizer alguma mudança. Além disso, com o PyCharm, você pode fazer a depuração passo a passo do seu código Python, uma obrigação, especialmente se você está apenas começando. Por exemplo, na figura 1.3, estamos aqui com a figura 1.3. Figura 1.3, olha que coisa linda. Figura 1.3. Tenho um novo projeto chamado Example1 e estou especificando que vou criar um novo ambiente usando o Conda. Quando eu criar o projeto, terei um novo ambiente Python virtual limpo, no qual posso instalar qualquer versão do TensorFlow que desejar. Olha que legal, que interessante. Figura 1.3. Depois de criar um projeto, você pode abrir a caixa de diálogo, arquivo, seguido de configuração, arquivo seguido de configurações,
arquivo, opções, e escolher. Escolher o quê? Escolher a entrada para projeto. Nome do seu projeto. Nome do seu projeto. No menu à esquerda, você verá opções para alterar as configurações do interpretador do projeto e da estrutura do projeto. Escolha o link Project Interpreter, e você verá o interpretador que está usando, bem como uma lista de pacotes instalados neste ambiente virtual. Figura 1.4. Cadê a figura 1.4? Tá aqui ela. Figura 1.4. Figura, na verdade, 14. Figura 14. 1.14. Figura 1.14. Clique no botão mais à direita, e uma caixa de diálogo será aberta, mostrando os pacotes que estão disponíveis no momento. Digite TensorFlow na caixa de pesquisa e você verá todos os pacotes disponíveis com TensorFlow no nome. TensorFlow no nome. Figura 1.15. Olha só que interessante, cara. É uma mágica, cara. Isso aqui é fantástico. Meu filho, é muitas horas economizadas. Olha que interessante, cara. Depois de selecionar o TensorFlow, ou qualquer outro pacotinhos que você deseja instalar e criar, e clicar no botão instalar pacote. O PyCharm fará o resto. Aí então só um cafezinho, tudo. Usando o TensorFlow no Google Colab. Usando o TensorFlow. Aqui é o rodapé. Página 11. Aqui de tira. Depois que o TensorFlow estiver instalado, você poderá escrever e depurar seu código do TensorFlow em Python. Subtítulo: usando o TensorFlow no Google Colab. Essa palavrazinha aqui, ela vem para cá. Olha só, aqui é o parágrafo. Outra opção, talvez mais fácil para começar, é usar o Google Colab. Um ambiente que hospeda Python. Research Google.sandbox. Olá, este é o Google Colaboratory. Olha que legal. Google Colab. Primeiros passos. Um ambiente Python que você pode acessar por meio do navegador. O que é realmente interessante no Colab é que ele fornece backends de GPU e TPU para que você possa treinar modelos usando hardware de última geração sem nenhum custo.
sem nenhum custo. Ao visitar o site do Colab, você terá a opção de abrir Colab, abrir Collabs anteriores, iniciar um novo notebook, conforme mostrado na figura 1.16. 1.16. Aqui a figurinha em baixa resolução. É só para ilustrar. 1.16. Clicar no link New Python 3 Notebook. Abrirá o editor, onde você pode adicionar painéis de código ou texto. Figura. Você pode executar o código clicando no botão Reproduzir. A seta à esquerda do painel. Figura 1.17. Vamos só figura 1.17. Aqui, 1.17. É sempre uma boa ideia verificar a versão no TensorFlow, conforme mostrado aqui, para ter certeza de que você está executando a versão correta. Muitas vezes, o TensorFlow integrado com o Colab estará uma ou duas versões atrás da versão mais recente. Se for esse o caso, você pode atualizá-lo com pip install. Pip install, como mostrado anteriormente, simplesmente usando um bloco de código como esse. Ó, a exclamaçãozinha antes. Pip install TensorFlow igual 2.1.0. Depois de executar esse comando, seu ambiente atual do Colab usará a versão desejada do TensorFlow. A seguir teremos Introdução ao Aprendizado de Máquina. Introdução ao Aprendizado de Máquina. Olha que legal. Já lemos quantas páginas? Lemos 13 páginas. 13 páginas. Olha aí, e acabou. Faltam só 7 páginas. O capítulo 1. Joia. Leitura de 1 hora e 17 minutos. Hoje é 16 de julho de 2022. São 20 horas e 51 minutos. Praticamente 21 horas, né? 9 da noite.